Como nós vínhamos então falando na montagem da empresa, nós definimos uma missão, que no nosso caso nós somos prestadores de serviço odontológico especializado, voltado a pessoas jurídicas, fundamentado em ética, respeito e compromissos. A partir daí nós temos que definir nosso setor de atividade. Então nós temos diversos setores de atividade, como por exemplo aqui agropecuária, indústria, comércio. No nosso caso de profissionais liberais, como dentista ou clínica odontológica, nós estamos enquadrados no setor de prestação de serviços, que são as empresas cujas atividades não resultam na entrega de mercadorias, e sim no fornecimento do próprio trabalho ao consumidor. Outros exemplos: lavanderia, oficina mecânica, escola infantil, etc. Com isso, nós vamos definir a forma jurídica. Nós podemos prestar serviço odontológico como pessoa física, através do nosso CPF, ou constituir uma empresa, em que nós vamos ter um CNPJ. O primeiro passo para que uma empresa exista, então, é sua constituição formal. Para tanto, é necessário definir a forma jurídica dessa empresa, que nós temos vários tipos de forma. No caso nosso, geralmente nós vamos ter uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. É muito comum um microempreendedor individual, uma MEI. Só que no caso nosso, como cirurgião dentistas, nós não podemos configurar uma MEI. Vou falar nisso mais adiante. Então, para fazer uma MEI, é muito simples. Eu não preciso de um auxílio de um contador ou de um escritório de contabilidade. É só ir lá no portal do governo e fazer a minha inscrição. Um empresário individual, uma pessoa física que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, que aí nós nos enquadramos, e responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela empresa. Então, se eu abrir um tipo de empresa desse porte e a minha empresa vier por algum motivo ter prejuízo financeiro, o meu bem patrimonial pessoal assume o prejuízo da empresa. Aí, o portal do empreendedor, da microempresa individual, lá está explicando tudo como ser feito. O que acontece é que nós temos um limite de faturamento anual de no máximo R$60 mil, que daria R$5 mil por mês. Então, a minha empresa não pode ter um faturamento de mais de R$5 mil por mês para configurar o MEI. A empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Hoje, no nosso caso profissional liberal, é uma das melhores formas de se montar a empresa. Ela é constituída por uma única pessoa, então eu sozinho posso constituir essa empresa, titular da totalidade do capital. A empresa responde por dívidas apenas com seu patrimônio e não com bens pessoais do titular. Então eu abro a EIRELI sozinho, não preciso de um sócio, e a empresa responde por toda a obrigação dela. Meu patrimônio pessoal, meu carro, minha casa, o que certo eu tenho, não envolve no prejuízo se um dia, porventura, ter a empresa. E a sociedade limitada, que é uma empresa composta por, no mínimo, 2 sócios, pessoas físicas ou jurídicas, e a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Quais são as diferenças, então? Aqui as diferenças entre EIRELI, MEI, empresário individual e empresa limitada. No caso da EIRELI e da MEI, o microempreendedor individual, que é a MEI, não há necessidade de dispor de capital mínimo, que é exigido para a EIRELI. Então, para montar uma EIRELI, eu tenho que ter um mínimo de capital, que nós vamos ver que são 100 salários mínimos. Na EIRELI, não há exigência de sócio. Só que a MEI eu tenho um limite de faturamento, como falamos, de R$5 mil por mês. A EIRELI empresário individual, a EIRELI permite a separação do patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, pois existe a garantia do negócio por um capital mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo, disponibilizado no ato registro.
No caso do empresário individual, as dívidas contraídas podem ser garantidas pelo patrimônio pessoal. A Eireli, com sociedade limitada, a sociedade limitada LTDA exige que haja sócios, enquanto a Eireli é uma forma individual. Tanto a Eireli quanto a sociedade limitada podem ser empresas optantes pelo Simples Nacional, que é a modo de tributação, de pagamento de impostos. No caso, a definição dependerá do porte de rendimento ao ano. Se eu ganho até R$360 mil por ano, eu vou ser configurado como uma microempresa. Se eu passo desse valor de até 3.600.000, eu sou uma empresa de pequeno porte. Então, eu posso faturar R$30 mil por mês, que eu ainda sou considerado uma microempresa. No enquadramento tributário, hoje, a melhor forma é o Simples Nacional, que destina-se às empresas que se beneficiarão da redução e simplificação do tributo. Então, é um tributo mais simples de se pagar e é um tributo que facilita a contabilidade. Com isso, você vai ter um custo contábil menor e você vai ter um imposto também menor. As não optantes pelo Simples estão sujeitos ao recolhimento de tributos e contribuições, que são imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição de programas de integração social, contribuição para financiamento da seguridade, contribuição sobre o lucro líquido. No nosso caso, prestadores de serviço, nós não pagamos o imposto sobre o produto industrializado, que são com indústrias, e imposto sobre circulação de mercado, que é a indústria comércio. E nós vamos pagar também o ISS, que é o imposto sobre serviço. Não pagamos o INSS, que é a contribuição patronal previdenciária. Aqui você tem na internet também a planilha do Simples Nacional e suas alíquotas. Então eu tenho uma renda de até R$180 mil em 12 meses, eu vou pagar 12%. Conforme eu vou aumentando a minha renda, eu vou até 34,84%. Aqui a imagem ampliada. Então, até 180 eu pago 12, de 180 mil a 360, 16,42 e assim por diante. Até o teto de R$3.600.000 no ano. Então, a partir dessa carga tributária, eu vou determinar o tipo de empresa que eu vou montar e conforme maior a empresa, maior o capital social que eu tenho que empregar. O capital social é representado por todos os recursos, dinheiro, equipamentos, ferramentas, etc., colocados pelo ou pelos proprietários para a montagem do negócio. Então, no meu plano de negócios, eu vou definir que tipo de consultório eu vou montar. Um consultório isolado com um dentista e uma secretária, uma sala de atendimento. Um consultório com várias salas de atendimento, vários profissionais. Eu vou determinar se eu vou fazer a locação do imóvel ou se eu vou fazer a aquisição, vou comprar o imóvel. Enquanto mais custo, mais salas, se eu comprar o imóvel, eu vou tendo um capital inicial maior. Aí eu tenho que ver a disponibilidade desse capital e, no contexto geral do meu plano de negócio, analisar a viabilidade desse consultório, dessa clínica. Aí eu vou analisar as fontes de recurso. Onde que eu vou conseguir esse capital? Então aqui eu vou determinar de que maneira serão obtidos os recursos para a implantação da empresa. Para o início das atividades, você pode contar com recursos próprios de terceiro ou ambos. Os recursos envolvem a aplicação por parte dos proprietários do capital necessário para a abertura da empresa. Já a utilização de recursos de terceiros compreende a busca de investidores ou empréstimo junto à instituição financeira. Sempre que eu empreguei um capital em um negócio, eu tenho que contabilizar esse capital e determinar, nesse meu plano de negócios, em quanto tempo esse capital vai retornar para mim. Então, eu fiz o negócio, eu tenho que estipular daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, o meu negócio, a minha empresa,
vai pagar o meu salário, vai se manter e vai gerar um lucro dela, nós vamos entender muito bem o que é isso, e esse lucro dela vai pagar o que foi investido para a criação dela, para a montagem da empresa. Então, a minha empresa deve ser de acordo com o capital investido. Por isso, eu tenho que analisar muito bem como, onde eu vou montar essa empresa, para quem que eu vou prestar o meu serviço, para ver em quanto tempo, no meu plano de negócio, eu vou conseguir recuperar esse capital investido. Se eu for fazer um empréstimo em uma instituição financeira, eu tenho que determinar em quanto tempo eu consigo recuperar, ou a minha empresa iniciou as atividades e ela vai conseguir pagar esse empréstimo. Por exemplo, eu fiz uma simulação, você consegue fazer isso fácil em instituições financeiras, em instituições bancárias, tá? Aqui é um site lá, façaconta.com/simulador financeiro. Então você tem aqui um empréstimo de R$100.000 em 12 meses, a uma taxa de juros de 3,02%, o período é mensal e as parcelas são fixas. Isso é uma simulação real. Então eu calculei aqui que eu teria 12 parcelas de R$ 10.058,20, totalizando o empréstimo R$ 120.698. Então, se eu peguei esse empréstimo no banco ou em qualquer instituição financeira, eu tenho que computar que a minha empresa tem que gerar um lucro de R$10.000 por mês para que essa empresa consiga pagar esse empréstimo. Ou eu ter o recurso próprio para conseguir manter a responsabilidade de pagamento do empréstimo. Então vejam bem, essa empresa tem que pagar todos os seus custos fixos, seus custos variáveis, me pagar como profissional que vai atender na empresa e ainda, a partir de todos esses custos, gerar um lucro de R$10.000 por mês para pagar o empréstimo. Entrando agora numa área de mercado, nós temos uma questão do marketing. O marketing, na verdade, é um conjunto de fatores que vai fazer com que a minha empresa se posicione melhor frente ao mercado de trabalho. O marketing não é simplesmente fazer propaganda. A propaganda é um dos contextos do marketing. Qual é a função principal do marketing? Fazer com que o paciente que tem necessidade de tratamento odontológico e deseje fazer esse tratamento com você. Então, quando nós falamos em marketing, ele é um contexto bastante amplo. E uma dos artigos, né, científicos, dos livros sobre marketing, é um ícone do marketing, um autor americano, Philip Kotler, fala muito bem das expressões mundiais em marketing, e ele dividiu esse marketing em 5 P's, que ficou de maneira muito didática para nós entendermos o contexto disso tudo. Então, o marketing não é um sinônimo de propaganda, e sim um conceito muito mais complexo, que pode, didaticamente, como eu falei, ser dividido em produto, que no nosso caso, de prestador de serviço, no caso de odontologia, nosso produto é um serviço, da praça, que é a distribuição e o local de atividade. Então, a praça é onde vai estar, dentro da minha cidade, do meu bairro, instalado o meu consultório. Tá? Da promoção, como que eu vou falar para as pessoas que são meus futuros clientes, meus pacientes, o que eu faço, o que eu vendo, como é que eu vou promover o meu negócio frente a essa comunidade, como que eu vou formar o preço, quais são as estratégias de preço. Nós vamos ver que o preço vai de encontro ao mercado. Então eu não posso abrir um consultório odontológico e cobrar preços muito acima ou muito abaixo do mercado. Quem faz o preço é o mercado, é lei de oferta e lei de procura. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa de preços
cobrados na minha cidade, no meu bairro, na região onde vai instalar o meu consultório, que é a praça, e cobrar preços semelhantes. Nós nunca devemos tentar competir dentro da nossa profissão com preços. Abaixar preço não é um método eficiente e nem vantajoso de competição de mercado. O que eu tenho que tentar competir é com mais eficiência no meu negócio. E por fim, as pessoas. Todas as pessoas que estarão envolvidas nesse meu negócio, que é o relacionamento com meus clientes, funcionários e fornecedores. Então, esse mix de marketing que chamou Philip Kotler, nós temos que fazer uma maneira de que os 5 P's, produto, praça, promoção, preço e pessoas, se interajam entre si. Eu tenho que definir muito bem, com muita clareza, o que eu vou vender, que é o meu produto, para quem, que são as pessoas, meus clientes, onde, que é a praça, onde está situado o meu consultório, e a que preço. E como que eu vou promover, como que eu vou falar para as pessoas que eu estou vendendo aquele determinado serviço ali. Isso então que nós vamos detalhar dentro desse mix de marketing. Primeira coisa então, a minha relação do produto com o meu ponto, com o meu preço. Tá? O que eu vendo, onde eu vendo e a que preço, que vai ser aqui o motivo da próxima parte da aula, da montagem de empresas. Como eu falei, nós estamos direcionando a aula em várias partes, por questões do peso da aula e para colocar ela na internet.